Olá, pessoal. Bom dia novamente. Nós iremos dar início a mais um webinar apresentado pela Intertalks. Esse webinar, ele tem como tema GHS, perigos físicos, trazendo então uma visão geral, categorias e critérios de classificação. Ele será apresentado por mim, Gabriela Lima, e pela Júlia Fabiani. Antes da gente começar falando é, do tema, né, do nosso webinar, eu vou trazer uma contextualização da Intertalks. A Intertalks, ela é uma empresa de consultoria que está há mais de 20 anos no mercado, oferecendo ali soluções para a gestão do risco químico, ambiental. Então, a gente atua ali em todas as etapas do ciclo de vida de um produto químico, desde produção, armazenamento, vendas, expedição, assuntos regulatórios, o transporte de produtos químicos no modais aéreo, marítimo, terrestre, a gestão de resíduos, laboratório de qualidade e pesquisa e desenvolvimento, sustentabilidade socioambiental também. Além disso, nós temos também alguns treinamentos e nós temos também um software específico e especializado. Esse software, ele é o SafetyKey. Vou falar um pouquinho mais dele agora. Então, o SafetyKey, ele é um software que auxilia ali na automação e na elaboração de documentação de segurança química. Então, nós temos diversas fichas com dados de segurança, seguindo a 14725, temos também a SDS, a FDS, seguindo o GHS, temos também diversos tipos, modelos de rótulos, além de outros documentos, como ficha de emergência, ficha com dados de segurança para resíduos, entre outros módulos também, por exemplo, auxiliando ali na gestão de aquisição, no controle de inventário de um produto químico, e, além disso, nós temos também uma equipe especializada para clientes que possuem o Safety Key. Então, ali nós temos um suporte técnico, tanto para auxiliando com dúvidas de normas, tanto também para dúvidas do nosso software mesmo. Agora, falando um pouquinho sobre mim, eu me chamo Gabriela Lima, sou graduanda em farmácia pelo Centro Universitário São Camilo, possuo experiência na consultoria de gestão segura do risco químico, conformidade e qualidade de documentação de segurança dos produtos químicos. Além disso, eu auxilio na capacitação da utilização do Safety Chem e também de normas regulamentares. Faço parte também dos comitês internos sobre regulamentação do Chile e do GHS. Bom dia, pessoal. Meu nome é Júlia. Eu sou química pela Faculdade de São Bernardo do Campo. Tenho experiência em gestão segura do risco químico e na conformidade e qualidade da documentação de segurança dos produtos químicos. E faço parte de alguns comitês também, como regulamentações do Chile, assuntos regulatórios e GHS. Agora que a Julia se apresentou um pouquinho, a gente vai trazer uma visão geral, tá, do nosso webinar. Eu vou apresentar a agenda dos temas que iremos trazer hoje. Então, eu vou dar início falando do GHS, trazendo então um contexto histórico, uma introdução do sistema e também o seu escopo, o propósito e a aplicação. Após isso, a Júlia irá trazer os perigos físicos, trazendo uma descrição desses perigos, os critérios de classificação e os requisitos para classificação. Traremos também algumas diferenças com a 14725 e também traremos ali ao final uma documentação do GHS, seguindo, né, o GHS elaborado pelo Safety Key. Ao final, teremos um espaço para retirada de dúvidas. Dando início, então, ao nosso webinar, eu gosto de trazer sempre um contexto histórico antes da gente começar falando do GHS. Então, a gente sabe que pessoas de diferentes idades, línguas, alfabetizações e condições sociais são expostas, né, a produtos químicos durante sua produção, manuseio, transporte e uso. E a gente sabe que esses produtos químicos, eles podem representar ou representam um risco à saúde humana e ao meio ambiente. Eu trouxe aqui um exemplo de um acidente químico que aconteceu em Seveso, na Itália, no ano de 1976, onde ocorreu uma explosão de um reator, resultando em uma nuvem de produto químico que continha alto teor de dioxina.
Hoje a gente sabe que a dioxina, ela é persistente ao meio ambiente, possui meia-vida longa, pode causar efeitos tóxicos como teratogênicos, distúrbios hormonais, além de efeitos no sistema imunológico. E antes do GHS, a gente sabe que a comunicação entre os países, ela não era eficaz. Então, diversos países, diversos locais do mundo poderiam não conversar entre si e ali poderiam ter divergências nas classificações do mesmo produto químico. Então, após isso, né, foi pensado numa introdução para a implementação do GHS. Foi realizada em 1990, em Genebra, a Convenção 170 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção, ela trouxe o primeiro embasamento para a criação de um documento e de um rótulo pensando na proteção dos trabalhadores e também ali no acesso, né, à informação desses trabalhadores sobre os produtos químicos que eles utilizam no local de trabalho. Em seguida, em 1992, foi realizado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como ECO 92. Essa ECO 92, ela definiu ali algumas diretrizes, principalmente pensando na harmonização da classificação, para o estudo, né, com o objetivo de garantir a segurança e a gestão de um produto químico. Foi realizado também a Agenda 21, que é um documento assinado por 179 países, dentre ele o Brasil, pensando ali no desenvolvimento sustentável e também na harmonização da classificação e comunicação de produtos químicos. Após, né, todas essas reuniões, foi realizado então a criação do subcomitê do GHS em 1999. Esse subcomitê, ele é responsável pela manutenção e pela promoção da implementação do GHS globalmente. Então, agora aqui a gente consegue entender um pouco mais sobre o GHS. A tradução literal do GHS é Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produto Químico. E, assim, o que é esse GHS que a gente tanto fala, né? O GHS é uma abordagem sistematizada e de fácil compreensão que facilita a comunicação e a classificação dos perigos de um produto químico, trazendo ali, né, documentos como rótulos e fichas com dados de segurança. E o GHS, ele traz, né, como escopo a elaborar ali critérios harmonizados para a classificação de substâncias e misturas com base nos seus perigos físicos para a saúde humana e também para o meio ambiente. Além disso, o GHS traz no seu escopo que elementos harmonizados, né, eles facilitam ali a comunicação dos perigos com requisitos para a rotulagem e para a ficha com dados de segurança. Com isso, a gente tem, então, uma facilidade na comunicação entre os países. Então, agora a gente consegue conversar globalmente com base por exemplo, por imagens, por pictogramas. Então, a comunicação ao redor do mundo, ela é muito mais facilitada, pensando ali na harmonização da classificação dos perigos para esses produtos químicos. Falando então um pouquinho agora mais a fundo sobre o GHS, tá? A base inicial do GHS ali, a sua primeira edição, foi feita em 2003. E aqui eu trouxe uma imagem do GHS, a gente conhece também como Purple Book, por conta da sua capa, que ela é roxa. Então, hoje a gente sabe que o GHS, ele possui uma atualização a cada 2 anos. A última atualização do GHS, ela foi feita em 2023, que é a atual revisão, então nós estamos na 10ª revisão do GHS. Então, sabendo que o GHS ele sofre uma atualização a cada 2 anos, então, pensando agora também que a gente teve reuniões do comitê para trazer ali uma possível atualização, então provavelmente agora nas próximas semanas nós teremos já a 11ª revisão do GHS, mas nós estamos agora na 10ª revisão. Então, trazendo um pouquinho agora as vantagens da implementação desse sistema, o GHS, ele proporciona, né, uma facilidade na comunicação dos perigos. E essa facilidade, ela é internacional, tá? Ela visa principalmente a proteção dos trabalhadores e também da saúde humana e do meio ambiente. Além disso, a implementação do GHS, ela reduz a necessidade de testes e avaliações
do mesmo produto químico. Por fim, ele tem principalmente ali a vantagem, né, de fornecer uma estrutura reconhecida para países que não possuem o sistema existente e também facilita o comércio internacional. Além disso, o público-alvo do GHS, ele se enquadra para todos os setores envolvidos no manuseio de um produto químico, principalmente incluindo os trabalhadores, então os fabricantes, além também dos importadores, distribuidores e empregadores. Quando a gente fala de trabalhador, a gente não pode esquecer daquele trabalhador que irá transportar o produto químico. Ele é de suma importância, então ele se aplica também a esse público-alvo. Além disso, nós temos também como público-alvo os órgãos reguladores, governamentais e também as equipes de emergência. A adoção do GHS, ela foi feita por diversos países, porém em grau de implementação variados. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de países que adotaram o GHS e também eu trouxe qual a edição do GHS esses países implementaram. Então, na América do Norte, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, hoje, eles seguem a 7ª edição do GHS, da mesma forma que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente segue também a 7ª edição do GHS, que foi implementada pela 14725 em 2023. Um pouco mais à frente, eu vou falar um pouco mais sobre o Brasil. Tem também o Chile, que adota a 7ª edição do GHS, o México, que adota a 5ª edição do GHS. Na Europa, temos a União Europeia, que adota a 6ª e a 7ª edição. Na Ásia, temos o Japão, que adota a 6ª edição. Na Oceania, a Austrália, que adota a 5ª edição. E também aqui eu trouxe como curiosidade as Ilhas Maurício, que adota a 1ª revisão. Então, a gente consegue entender aqui que os países eles adotam, porém, em grau de implementação variados. A edição de implementação do GHS, ela pode variar. Como eu falei um pouquinho antes, a gente vai falar agora sobre o GHS no Brasil. Então, eu trouxe uma introdução de como foi a implementação desse sistema aqui no Brasil. O Decreto 10.088, ele foi feito em 5 de novembro de 2019 e consolida alguns atos normativos e estabelece orientações sobre classificação, rotulagem e fichas com dados de segurança. E esse decreto, ele traz ali alguns artigos, dos quais eu acho mais importante a gente trazer aqui, que é o artigo 6, 7 e 8. No artigo 6, ele fala que a autoridade ela deve estabelecer sistemas e critérios específicos para a classificação de todos os produtos químicos em função do seu tipo e grau dos riscos físicos e para a saúde que eles podem oferecer. Além disso, no 7º artigo, ele traz que esses produtos químicos, eles devem portar uma etiqueta, né, um rótulo facilmente compreensível e também para que esses trabalhadores tenham acesso ali, é fácil, né, às informações essenciais sobre a classificação e os perigos que esses podem oferecer. No 8º artigo, eles traz que esses empregadores eles devem receber fichas com dados de segurança que contenham informações essenciais sobre a identificação, o fornecedor, a classificação, a periculosidade, medidas de precaução e também os procedimentos de emergência. Em seguida, nós temos a norma regulamentadora, a NR 26, que foi publicada em 1978 e que foi atualizada por último em 2022. Essa NR 26, ela determina que o produto químico, o que é utilizado, né, no mercado, no local de trabalho, no mercado de trabalho pelo trabalhador, ele deve ser classificado com base nos seus perigos para a segurança e saúde dos trabalhadores, pensando ali nos critérios estabelecidos pelo GHS. Além disso, a organização, né, a empresa, ela deve assegurar o acesso dos trabalhadores às fichas com dados de segurança desses produtos químicos que são utilizados no mercado de trabalho. Por fim, esses trabalhadores, eles devem receber também treinamentos para compreender a rotulagem e a ficha com dados de segurança desse produto químico, além dos seus perigos, os riscos e as medidas preventivas para que seja um uso seguro e também os procedimentos em casos de emergência. Então, aqui a gente consegue entender que
além desses trabalhadores, eles terem que receber, né, essa ficha com dados de segurança, que tenha informações ali claras, ele também deve receber algum tipo de treinamento para que ele consiga compreender as informações que estão contidas nessas FDSs. Agora, trazendo um pouco sobre a 14725, que é uma norma que a gente conhece muito aqui no Brasil, que é a norma técnica ABNT-NBR 14725. Essa norma, ela foi implementada em 2011 e possuiu a sua última atualização ali em 2023, que incorporou a sétima edição do GHS. Então, só recapitulando, tá? O GHS hoje, ele se encontra na 10ª revisão, porém, a 14725, ela incorpora a sétima edição do GHS. E essa incorporação, ela teve ali algumas adaptações atendendo às exigências e regulamentações brasileiras, como tradução das informações para o português, o detalhamento adicional sobre a rotulagem e as fichas com dados de segurança, conforme a legislação brasileira, e a inclusão de alguns requisitos para produtos químicos controlados e de regulamentações setoriais brasileiras. Então, trazendo agora um pouco das diferenças entre a sétima edição do GHS, que é incorporado pela 14725, e a 10ª edição do GHS, que é a edição atual. A Júlia vai explicar um pouquinho mais para frente sobre alguns perigos físicos, mas trazendo aqui uma breve relação, tá? Então, para explosivos, a gente teve algumas alterações nos critérios de classificação entre as duas edições. Para explosivos instáveis, essa classe ela é presente na sétima edição, porém ela não está mais presente na 10ª revisão. Para explosivos dessensibilizados, temos algumas diferenças nos procedimentos para classificação e também temos alguns testes que não incluem animais, né, que não utilizam animais para classificação das classes de corrosão e irritação à pele, lesões oculares graves e irritação ocular e sensibilização da pele. Agora a Júlia vai trazer um pouquinho mais para a gente uma abordagem sobre esses perigos e também sobre os perigos físicos. Bom, então a Gabi, ela mostrou até agora uma introdução do GHS, né, o contexto histórico, e também trouxe aí a diferença com a 14725, a nossa norma brasileira. E agora eu vou mostrar a estrutura e a divisão desses perigos, tá? Tanto na 14725 como no GHS. Então, sobre a estrutura desses perigos. Então, no GHS, hoje nós temos 18 perigos físicos, 11 perigos à saúde e 3 perigos ao meio ambiente, totalizando aí 32 perigos a partir da 10ª revisão do GHS. E a 14725, como ainda segue a 7ª revisão do GHS, nós temos 17 perigos físicos, 11 perigos à saúde e 3 perigos ao meio ambiente, totalizando aí 31 perigos para a 14725. Mais para frente eu vou mostrar qual é esse perigo físico que a gente tem a mais a partir da 10ª revisão do GHS e mostrar também os critérios que precisa para a gente conseguir classificar nessa nova classe. Sobre a divisão desses perigos, tá, no GHS, então aqui eu trouxe detalhadamente todos os perigos físicos, todos os perigos à saúde e todos os perigos ao meio ambiente, tá? Os perigos físicos que aqui estão destacados em laranja são os que a gente vai abordar hoje. Então, a gente vai abordar a classe de explosivos, gases inflamáveis, aerossóis, produtos químicos sob pressão, gases sob pressão, líquidos e sólidos inflamáveis e explosivos dessensibilizados. Nós escolhemos esses perigos, né, para abordar hoje, explicar detalhadamente os critérios, como que a gente classifica, porque a gente vê que são os perigos mais utilizados pelas empresas e que também que tem mais dúvidas na hora de classificar ali e os critérios também, tá? Alguns outros perigos físicos que a gente tem, mas que não vão ser abordados hoje, são gases oxidantes, substâncias e misturas autorreativas, líquidos e sólidos pirofóricos, substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento, substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis, líquidos e sólidos oxidantes, peróxidos orgânicos e corrosivo para metais. Antes da gente entrar, né, efetivamente em cada perigo físico, eu trouxe aqui alguns rótulos da internet mesmo,
Então, deve ser muito comum vocês terem acesso a esses rótulos, né? E o nosso objetivo com esse webinar de hoje é explicar como que chega nesse rótulo final, tá? Então, como o seu produto vai ser classificado, para que classe ele vai ser classificado, quais os pictogramas de HS que vêm com essa classificação, a palavra de advertência, as frases de perigo e precaução, tá bom? Então, é isso que a gente vai abordar hoje. Então, começando agora a falar de cada perigo físico detalhadamente. A primeira classe que eu trouxe aqui é a classe de explosivos, tá? Então, a norma ela traz uma definição do que seria um explosivo. Então, explosivo ela é toda substância que pode ser sólida ou líquida, ou também uma mistura de substâncias que por si só são capazes de gerar gases por reação química, a uma temperatura, pressão e velocidade que pode ocasionar danos em seu entorno. Essa classe ela vai incluir substâncias e misturas que tenham propriedades explosivas e artigos explosivos, exceto aqueles artigos onde a gente tem ali na composição uma concentração de substâncias ou misturas que tenham propriedades explosivas, mas que em uma concentração ali, que se ocorrer uma iniciação involuntária ou acidental, não vai exercer nenhum efeito externo no dispositivo, por projeção, fogo, fumo, calor ou ruído. Então, como a Gabi comentou, houve uma atualização na forma da gente classificar os explosivos. Anterior à 10ª revisão, a gente classificava os explosivos para o GHS em divisões. Então, essas divisões elas iam de 1.1 a 1.6, dependendo ali do perigo daquele produto. Hoje, a partir da 10ª revisão, nós classificamos os explosivos por categorias, tá? Então, a gente tem a categoria 1 e a categoria 2. Então, na categoria 1, a gente coloca substâncias, misturas e artigos explosivos que não foram anteriormente atribuídos a uma divisão, ou seja, essa divisão vai de 1.1 a 1.6, que são fabricados com a visão de produzir um efeito explosivo ou pirotécnico, ou explosivos que estão sem a sua embalagem primária da configuração a qual uma divisão foi atribuída, a menos que seja um artigo explosivo atribuído a uma divisão. A embalagem primária é aquela embalagem que está em contato ali diretamente com o produto, tá? Então, simplificando, nessa categoria a gente enquadra somente os explosivos que não foram classificados anteriormente em uma divisão, ou estão sem a sua embalagem primária, ou eles estão em uma embalagem primária, mas que não é conveniente para aquele tipo de explosivo. Na categoria 2, a gente coloca apenas explosivos que foram atribuídos anteriormente a uma divisão. Aqui embaixo eu trouxe quais são essas divisões, né? Então, de 1.1 a 1.6, e correspondem à classe 1 da ONU, tá? A classe 1 da ONU é a classe correspondente a explosivos, tá bom? E a categoria 2, ela pode ser subdividida nas subcategorias 2A, 2B ou 2C. Na subcategoria 2A, nós enquadramos substâncias, misturas e artigos explosivos que foram atribuídos às divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou seja atribuída a divisão 1.4, desde que antes ela não atenda aos critérios da subcategoria 2B ou 2C. Na subcategoria 2B, nós colocamos substâncias, misturas e artigos explosivos, as quais foram atribuídos à divisão 1.4 e tem um grupo de compatibilidade que é diferente de S. E na 2C, substâncias, misturas e artigos explosivos, também que foram atribuídos à divisão 1.4, porém o grupo de compatibilidade é igual a S. Esse grupo de compatibilidade, ele é relacionado ao transporte, então para a gente conseguir diferenciar entre as subcategorias, nós vamos precisar do auxílio do número ONU, tá? Do transporte. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para ficar mais fácil de compreender. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe é um explosivo que ele foi atribuído anteriormente à divisão 1.4. O número ONU dele é o 0410. O nome apropriado para embarque, estupilhas de detonação. E esse ONU, ele é um ONU de explosivo, tá? A classe ou divisão em risco subsidiário dele é 1.4D. Classificação de HS ficou igual a 2B. Por que 2B? Eu tenho explosivo que ele foi atribuído à divisão 1.4, então ele poderia ser categoria 2A, 2B ou 2C. Porém, ele se encaixou na 2B porque ele tem um ONU que é específico de ONU de explosivo e a classe dele é 1.4D. D é diferente de S, por isso que ele se encaixou na subcategoria 2B para o GHS. Segundo exemplo. Tenho um explosivo, também a mesma divisão, 1.4, trouxe o mesmo número ONU. A única coisa que eu alterei aqui foi a classe de risco, que foi 1.4S. 1.4S, S é igual a S, né? Ele é 1.4S, o grupo de compatibilidade dele. Então, a classificação de HS ficou 2C.
porque ele era divisão 1.4. Número ONU é um ONU específico de explosivo e a classe é 1.4 igual a S. Exemplo 3, também trouxe na mesma divisão, 1.4. O ONU eu trouxe aqui o 3268, nome apropriado para embarque, dispositivo de segurança. E esse ONU, ele é um ONU classe 9, tá? Ele não é um ONU específico de explosivo. Classificação de HS final dele ficou como 2A. Por que 2A? Ele é divisão 1.4, então ele poderia ser 2A, 2B ou 2C, porém o ONU utilizado dele não é um ONU de explosivo. Então a gente classifica na 2A. E na 1 a gente classifica aqueles explosivos que não foram atribuídos a qualquer uma das divisões que eu aumentei. Então de 1.1 a 1.6. Falando um pouquinho da 14725, então, como a Gabi comentou, a 14725 segue a sétima revisão dos GHS hoje, tá? A mais recente. Então, as substâncias, misturas e artigos explosivos, eles são classificados por meio de divisões. Então, de novo, essas divisões vão de 1.1 a 1.6, dependendo ali do tipo de perigo que elas apresentam. Aqui eu trouxe um print da norma da 14725, né? Onde a gente tem as divisões e tem os critérios de classificação para a gente conseguir colocar nessas divisões, né? Então, por exemplo, na divisão 1.1 se encaixam substâncias, misturas e artigos que apresentam perigo de explosão em massa. E aqui, entre parênteses, a norma traz o que é a definição de uma explosão em massa. Na divisão 1.2, substâncias, misturas e artigos que apresentem perigo de projeção, mas sem perigo de explosão em massa. E assim sucessivamente até a divisão 1.6. Então, tem umas diferenças entre cada explosivo para você conseguir atribuir a qualquer uma dessas divisões. Falando da 14725, tá? Aqui eu trouxe algo mais visual, então rotulagem em elementos de comunicação, então aqui os pictogramas, rótulo de risco do transporte, palavras de advertência e as frases H, que são correspondentes para cada categoria de perigo. Então, por exemplo, aqui na segunda coluna nós temos as duas categorias que eu comentei, né? Categoria 1 e a categoria 2 com as subcategorias. Classe de risco, que vai de 1.1 a 1.6. Pictogramas de HS. O pictograma de HS ele vai aparecer na seção 2 das fichas de segurança, tá? Mas para frente a gente vai mostrar um documento feito pelo nosso software e aí eu mostro detalhadamente onde vai aparecer. Rótulo de risco do transporte, palavra de advertência, que pode ser perigo ou atenção, e a frase H, que é correspondente para cada categoria de perigo. Então, se, por exemplo, eu tenho um explosivo classificado na subcategoria 2B, ele vai vir com o pictograma, esse daqui, a palavra de advertência, atenção, e a frase H correspondente para essa classe de perigo, para essa categoria de perigo é H204. Segunda classe que eu vou abordar hoje é a classe de aerossóis. Então, aerossóis. Os dispersores de aerossóis são recipientes que podem ser fabricados em metais, vidro ou plástico, que não são recarregáveis, e a gente tem ali dentro um gás que pode estar comprimido, liquefeito ou dissolvido sob pressão. A gente pode ter ali dentro ou não também um líquido, pasta ou pó, e a gente tem uma válvula que vai permitir a liberação do conteúdo que está lá dentro, que pode ser na forma de partículas sólidas ou líquidas em suspensão em um gás, na forma de espuma, pasta ou pó, ou no estado líquido ou gasoso. A norma ela traz uma observação que é muito importante e vale a pena ressaltar aqui, que os aerossóis eles não podem ser classificados como gases inflamáveis, gases sob pressão, líquidos ou sólidos inflamáveis. Ou seja, aqui eu trouxe um print, né, de um documento que ele está errado, tá? Então aqui esse produto, no caso, ele foi classificado para aerossol e para gases sob pressão. Só que segundo essa nota, o aerossol ele só pode ser classificado como aerossol. Eu não posso ter um produto classificado como aerossol e gases sob pressão junto, ou junto com alguma dessas outras classes que está aqui em cima na nota da norma, tá? Aqui eu trouxe um documento correto, né? Então, esse produto, ele era um aerossol. Então, a única classificação de perigo físico, ele tem que vir como aerossol. Não pode vir junto gás inflamável, gás sob pressão, líquido ou sólido inflamável, como eu havia comentado. Falando um pouquinho da classificação dos aerossóis, aqui serve tanto para o GHS quanto para 14725. Eles seguem os mesmos critérios, tá? Então, os aerossóis eles podem ser enquadrados em três categorias, dependendo ali da sua composição. Então, a norma traz três tipos de aerossóis. Primeiro aerossol,
Então, para esse tipo de aerosol, a gente precisa da concentração ali dos componentes inflamáveis e o valor do calor de combustão para a gente conseguir adequar em uma das três categorias. Então, na categoria 1, por exemplo, todo aerosol que contenha maior ou igual a 85% de componentes inflamáveis e libere um calor de combustão maior ou igual a 30 kJ por grama. Na categoria 2, que tem entre 1 e 85% de componentes inflamáveis. E na categoria 3, aquele aerosol que contenha menor ou igual a 1% de componentes inflamáveis e liberem um calor de combustão menor que 20 kJ por grama. Para o aerossol em spray, a gente precisa de um outro dado, então a gente precisa de um ensaio de ignição à distância para conseguir adequar em uma das três categorias. Então, na categoria 1, nesse ensaio de ignição à distância, a ignição aconteceu a maior ou igual a 75 centímetros. Na categoria 2, nesse ensaio de ignição à distância, a ignição ocorreu a maior ou igual a 15 centímetros e libera um calor de combustão menor que 20 kJ por grama. Ou, nesse ensaio de ignição, ocorre a menor que 15 centímetros e libera um calor de combustão menor que 20 kJ por grama, junto com um outro ensaio, que é o ensaio de ignição em espaço confinado, onde a gente precisa ali do tempo equivalente e da densidade de deflagração. E na categoria 3, todo aerossol em spray que não atenda aos critérios da categoria 1 e 2, com base nesse teste de ignição à distância. E o último tipo de aerossol que a norma traz são os aerossóis em espuma, onde para a gente conseguir classificar esse tipo de aerossol, a gente precisa de um ensaio de inflamabilidade dessa espuma. Então, por exemplo, na categoria 1, nesse ensaio de inflamabilidade dessa espuma, a altura da chama é maior ou igual a 20 centímetros e a sua duração maior ou igual a 2 segundos, ou a altura da chama é maior ou igual a 4 centímetros e a sua duração maior ou igual a 7 segundos. Na categoria 2, nesse ensaio de inflamabilidade dessa espuma, a altura da chama é maior ou igual a 4 centímetros e a sua duração maior ou igual a 2 segundos. E na categoria 3, todo aerossol em espuma que não atenda aos critérios da categoria 1 e 2, com base nesse teste de inflamabilidade dessa espuma. Rotulagem e elementos de comunicação. Então, aqui, né, as três categorias dos aerossóis que eu comentei os critérios, classe de risco do transporte. Aqui na quarta coluna, a gente tem o pictograma GHS, que vai aparecer na seção 2 das fichas de segurança, rótulo de risco do transporte, palavras de advertência, e pronto. E a frase H correspondente para cada categoria de perigo. Então, se, por exemplo, eu tenho um aerosol classificado na categoria 1, tem que vir esse pictograma da chama na seção 2, vai ser classificado para transporte. A palavra aqui vai ser perigo. E a frase H que tem que vir serão as duas frases H, tá bom? Então, a H222 e a H229. Em uma outra tabela da norma, ela mostra essa frase detalhadamente, tá? Qual é essa frase para cada código aqui que a gente tem que colocar no documento. Se eu tiver um aerosol classificado na categoria 3, na seção 2 não vai vir pictograma. Ele vai ser classificado, mas não virá pictograma. Vai ser classificado para transporte também. E a frase H correspondente aqui é H229. E a palavra aqui, atenção. Próxima classe, produtos químicos sob pressão. Então, os produtos químicos sob pressão, eles podem ser tanto líquido ou sólidos também, estão pressurizados com um gás a uma pressão de maior ou igual a 200 kPa a 20 graus, em recipientes sob pressão que não sejam embalagens de aerossol e não sejam classificados como gases sob pressão. Nós temos duas classes totalmente diferentes, tá? Existem os gases sob pressão e os produtos químicos sob pressão. Qual a diferença entre eles? Os produtos químicos sob pressão, eles vão ter mais que 50% em massa de líquidos ou sólidos na composição. Enquanto os gases sob pressão, eles estão ali mais que 50% de gases, tá? Na composição. E uma nota aqui que a norma traz, os produtos químicos sob pressão, eles não se enquadram no escopo de aerossóis, gases inflamáveis, gases sob pressão, líquidos ou sólidos inflamáveis. Falando da classificação GHS, os produtos químicos sob pressão, eles podem ser enquadrados em três categorias, e aqui os critérios exigidos, eles são bem semelhantes aos critérios de aerossol, tá? Então, por exemplo, na categoria 1, seja qualquer produto químico sob pressão que tenha maior ou igual a 85% de componentes inflamáveis e possui um calor de combustão maior ou igual a 20 kJ por grama.
Na categoria 2, qualquer produto químico sob pressão que tenha mais que 1% de componentes inflamáveis e possui um calor de combustão menor que 20 kJ por grama, ou tenha menor que 85% de componentes inflamáveis e possui um calor de combustão maior ou igual a 20 kJ por grama. E na categoria 3, qualquer produto químico sob pressão que contenha menor ou igual a 1% de componentes inflamáveis e possui um calor de combustão menor que 20 kJ por grama. Lembra que antes de eu começar a falar de cada perigo físico detalhadamente, eu comentei que no GHS, a partir da 10ª revisão, a gente teria um perigo físico a mais que na 14725 não tem. É exatamente a classe de produto químico sob pressão. Então, só recapitulando, como a 14725 segue ainda a 7ª revisão do GHS, não há essa classe atualmente na 14725, tá? Essa é uma classe inserida a partir da 10ª revisão do GHS. Rotulagem e elementos de comunicação. Então, as três categorias que eu comentei, os critérios, classe de risco do transporte, pictograma GHS, que vai vir na seção 2 das fichas de segurança, rótulo de risco do transporte, palavras de advertência e a frase H, que é correspondente para cada categoria de perigo. Se eu tiver um produto químico sob pressão classificado na categoria 1, na seção 2 do meu documento de segurança, tem que vir os dois pictogramas, tá? Esses dois pictogramas GHS. E aí a frase H, por exemplo, para a categoria 1, seria a H282. E a palavra aqui, atenção. Oh, perigo, desculpa. Próxima classe, gases sob pressão. Então, os gases sob pressão, eles são gases que estão contidos em um recipiente a uma pressão que é superior ou igual a 200 kPa a 20 graus, ou que estão liquefeitos, ou liquefeitos e refrigerados. Essa classe ela vai incluir os gases comprimidos, gases liquefeitos, gases dissolvidos e gases liquefeitos refrigerados. E mais uma vez, a nota que a norma traz, né? Então, os aerosóis, novamente, eles não podem ser classificados como gases sob pressão, como eu havia comentado anteriormente. Então, se seu produto ele é um aerosol, ele vai ser classificado somente como aerosol. Não pode vir aerosol e gás sob pressão junto, tá bom? Classificação, a classificação de GHS e 14725 para essa classe de perigo é a mesma, tá bom? Então, os gases sob pressão eles podem ser enquadrados em seguintes grupos. São 4 grupos. Então, o primeiro grupo do gás comprimido é todo gás que, quando envasado sob pressão, ele está inteiramente gasoso a menos 50 graus. E aqui a gente inclui todo gás que tem uma temperatura crítica menor ou igual a menos 50 graus. Gás liquefeito é todo gás que, quando envasado sob pressão, ele está parcialmente líquido a uma temperatura de maior ou igual a menos 50 graus. E a gente distingue entre gás liquefeito sob alta pressão e gás liquefeito a baixa pressão. A diferença entre eles é só a faixa da temperatura crítica. Gás liquefeito refrigerado é todo gás que, quando está sob pressão, ele está parcialmente líquido devido à sua baixa temperatura. E o gás liquefeito dissolvido é todo gás que, quando está sob pressão, ele está dissolvido em um solvente de fase líquida. E aqui eu trouxe o que é a definição de temperatura crítica, né? Então, a temperatura crítica é a temperatura acima da qual um gás puro ele não pode ser liquefeito, independentemente ali do grau de compressão. Alguns requisitos que a norma exige para a classificação, tá? Então, para esse grupo de gases, a gente precisa ter essas seguintes informações, que são a pressão de vapor, que tem que estar a 50 graus, o estado físico a 20 graus a uma pressão atmosférica padrão e a temperatura crítica, tá? Rotulagem de elemento de comunicação. Então, aqui na segunda coluna tá os 4 grupos que eu comentei, né? Então, gás comprimido, liquefeito e assim por diante. Classe de risco 2.2 para qualquer um dos grupos. Pictograma de HS também é o mesmo para os 4 grupos. Rótulo de risco do transporte, palavra de advertência e a frase H, que é correspondente para cada categoria de perigo. Então, por exemplo, se eu tenho um gás que ele é classificado como gás comprimido, ele vai vir a frase H, H280. Explosivos dessensibilizados. Essa aqui é uma outra classe, tá? Ela não é uma classe que anda junto com a classe de explosivos, tá? É uma outra classe.
Então, a classe de explosivos dessensibilizados é toda qualquer substância ou mistura explosiva, seja em qualquer estado físico, né, sólido ou líquido, a qual tenha sido adicionado um insensibilizante para poder neutralizar essas propriedades explosivas, fazendo com que esses explosivos não explodam mais em massa e não queimem também muito rapidamente, fazendo com que eles estão isentos da classe de perigo de explosivos. Eles também podem ser chamados de explosivos insensibilizados, e mais uma nota aqui que a norma traz é que os explosivos dessensibilizados, eles não estão compreendidos no âmbito de explosivos, líquidos inflamáveis e sólidos inflamáveis. A classificação GHS e 14725 para essa classe é a mesma, são os mesmos critérios. Então, os explosivos dessensibilizados, eles podem ser classificados em quatro categorias, onde a gente precisa da velocidade de combustão corrigida para a gente conseguir adequar em uma dessas quatro categorias. Então, na categoria 1, é qualquer explosivo dessensibilizado que possui uma velocidade de combustão corrigida maior ou igual a 300 kg por minuto, porém menor ou igual a 1.200. Na categoria 2, essa velocidade de combustão corrigida é maior ou igual a 140, porém menor que 300. Na categoria 3, nessa velocidade de combustão corrigida é maior ou igual a 60, porém menor que 140. E na categoria 4, qualquer explosivo dessensibilizado que possui uma velocidade de combustão corrigida menor que 60 kg por minuto. Então, só muda ali a faixa dessa velocidade de combustão corrigida. Rotulagem e elementos de comunicação. Então, as quatro categorias, né, que eu comentei. Classe de risco, pictograma GHS, que vai aparecer na seção 2, é o mesmo pictograma para as quatro categorias. Rótulo de risco do transporte, palavras de advertência e a frase H correspondente para cada categoria de perigo. Então, se eu tiver um explosivo dessensibilizado classificado na categoria 4, tem que vir o pictograma da chama na seção 2. É classificado para transporte. Tem a palavra como atenção e a frase H correspondente é H208. Falando um pouquinho sobre inflamáveis, então aqui a gente vai abordar líquidos, sólidos e gases inflamáveis, tá? Começando pela definição de cada um deles. Então, líquido inflamável é qualquer substância líquida que se inflame facilmente quando exposta a uma fonte de ignição, seja ela uma faísca, chama ou calor. Sólido inflamável é um sólido que entra facilmente em combustão ou pode causar ou contribuir para a produção de fogo por meio de fricção. E o gás inflamável é todo gás que se inflama com o ar a uma temperatura de 20 graus e pressão padrão de 101,3 kPa. A gente tem o gás pirofórico, que ele é um gás que se inflama espontaneamente ao ar a uma temperatura inferior ou igual a 54 graus. E o gás quimicamente instável é um gás inflamável que ele é capaz de reagir explosivamente, mesmo na ausência de ar ou de oxigênio. Mais uma nota aqui que a norma traz. Então, os aerossóis, eles não podem ser classificados como gases, líquidos ou sólidos inflamáveis, como eu já havia comentado. Então, falando um pouquinho da classificação de líquidos inflamáveis, então a classificação de GHS e 14725 são as mesmas. Então, os líquidos inflamáveis, eles podem ser enquadrados em quatro categorias, onde para a categoria 1 e 2, a gente precisa do ponto de ebulição e do ponto de fulgor. Na categoria 3 e 4, somente da faixa do ponto de fulgor. Então, por exemplo, na categoria 1, é todo líquido que tenha um ponto de fulgor menor que 23 graus e o ponto de ebulição menor ou igual a 35 graus. Na categoria 2, todo líquido que tem um ponto de fulgor menor que 23 graus e o ponto de ebulição maior ou igual a 35 graus. Na categoria 3, todo líquido que tenha um ponto de fulgor entre 23 e 60 graus. E na categoria 4, todo líquido que tenha um ponto de fulgor entre 60 e 93 graus. Então, para a gente classificar um líquido como inflamável, é muito importante a gente ter o ponto de fulgor, tá? Sem essa propriedade fisicoquímica, a gente não consegue classificar e não consegue adequar em nenhuma das quatro categorias. Sólidos inflamáveis, eles podem ser enquadrados em duas categorias, onde a gente tem uma diferença para aquelas substâncias e misturas que não sejam pós-metálicos e para aquelas substâncias e misturas que são pós-metálicos. Então, na categoria 1, para aquelas substâncias e misturas que não sejam pós-metálicos, a gente precisa da informação se a área úmida interrompe o fogo. Nesse caso, na categoria 1, a área úmida ela não pode interromper o fogo. A gente tem também o tempo de combustão, que precisa ser menor que 45 segundos, ou a velocidade de combustão maior que 2,2 milímetros por segundo. E para pós-metálicos, o tempo de combustão precisa ser menor ou igual a 5 minutos.
Na categoria 2 a gente só altera ali a área úmida, né? Então, ela interrompe o fogo por pelo menos 4 minutos. Tem o valor do tempo de combustão e da velocidade de combustão também. E para pós-metálicos, o tempo de combustão precisa ser entre 5 e 10 minutos. E os gases inflamáveis, então, também. A classificação GHS I 14725 é a mesma, tá? Para sólidos inflamáveis, eu não lembro se eu comentei, mas também é a mesma classificação, tanto para o GHS quanto para 14725. Então, os gases inflamáveis, eles podem ser enquadrados nas subcategorias 1A, 1B ou na categoria 2. Então, na categoria 1A, é todo gás que a 20 graus e pressão de referência 101,3 kPa são inflamáveis em uma mistura igual ou inferior a 13% em volume com ar, ou que possuem um alcance de inflamabilidade no ar de pelo menos 12%, independentemente do limite inferior de inflamabilidade. Na subcategoria 1B, todo gás que tenha um limite inferior de inflamabilidade que é superior a 6% em volume com ar, ou tem uma velocidade de combustão fundamental inferior a 10 centímetros por segundo. E na categoria 2, todo gás que tem uma faixa de inflamabilidade quando misturados com o ar. Já aqueles gases pirofóricos e quimicamente instáveis que eu tinha comentado a definição deles anteriormente, só podem ser adequados na categoria 1A, tá? Então, na categoria 1A, para o gás pirofórico, é todo gás que se inflama espontaneamente com o ar a uma temperatura menor ou igual a 54 graus. E o gás quimicamente instável tem o gás quimicamente instável tipo A e o gás quimicamente instável tipo B. Então, gás quimicamente instável tipo A é todo gás inflamável quimicamente instável a uma pressão de 101,3 kPa e temperatura de 20 graus. E o gás quimicamente instável tipo B é todo gás inflamável, quimicamente instável a uma temperatura que é superior a 20 graus e uma pressão também superior a 101,3 kPa. Rotulagem e elementos de comunicação. Então, começando aqui por líquido inflamável, né? Então, as quatro categorias que eu comentei, os critérios de classificação. Classe de risco 3 do transporte, para as categorias 1, 2 e 3. Pictograma GHS da chama, que vai aparecer na seção 2, para as categorias 1, 2 e 3. Rótulo de risco do transporte, palavras de advertência. E a frase H, que é correspondente para cada categoria de perigo. Se eu tiver um líquido inflamável na categoria 4, ele não vai vir pictograma na seção 2 e também é a única categoria para líquido inflamável que não gera classificação para transporte, tá? As categorias 1, 2 e 3 tem que vir o pictograma da chama na seção 2 e também é classificado para transporte. Sólidos inflamáveis, então as duas categorias, classe de risco do transporte 4.1, pictograma GHS da chama para aparecer na seção 2 para as duas categorias, rótulo de risco do transporte, palavra de advertência e a frase H correspondente, que nesse caso é a mesma para as duas categorias. E para sólido inflamável, as duas categorias geram classificação para transporte. E por fim, gases inflamáveis, então a subcategoria 1A, 1B e a categoria 2, classe de risco para transporte 2.1 para subcategorias 1A e 1B, pictograma GHS da chama para subcategorias 1A e 1B, rótulo de risco do transporte, palavras de advertência e a frase H, que é correspondente para cada categoria de perigo. Se eu tiver um gás inflamável na categoria 2, ele não vai vir pictograma na seção 2 e também é a classe de gás inflamável que não gera classificação para transporte, tá? E aí, por exemplo, se eu tiver um gás inflamável na subcategoria 1B, tem que vir as duas frases H, tá? H220 e H231. Se eu tiver um gás inflamável na categoria 2, por exemplo, só tem que vir uma frase H, que é H221. Bom, agora eu tinha comentado no início ali, né, quando eu comecei a falar, que a gente ia mostrar uma documentação feita pelo nosso software SafetyCam, tá? Então, aqui embaixo, a gente deixou os QR Codes para vocês conseguirem acessar. Aqui vocês vão ter acesso ao documento inteiro, tá? As 16 sessões. Então, aqui o primeiro QR Code para acessar 14725, o segundo para acessar a SDS-GHS em inglês e o terceiro para acessar a FDS-GHS em espanhol, tá? Aqui em cima eu trouxe um print, que é o mesmo documento que está nesses QR Codes, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de explosivo. Então, lembra que eu havia comentado que os explosivos, eles têm maneiras de classificação diferente entre a 14725 e entre o GHS. Então, para o GHS, que é o print aqui da direita, os explosivos, eles são classificados por categorias, né? Então, A1, 2A, 2B ou 2C. Nesse caso, categoria 2B.
E na 14725, os explosivos ainda são classificados por divisões. Nesse caso aqui, divisão 1.4. Ali em rotulagem, elemento de comunicação, onde eu estava mostrando os pictogramas, as frases H, a palavra de advertência, elas aparecem todas na seção 2, tá? Então, pictograma referente à categoria de perigo, palavras de advertência, frase H e as frases de prevenção. Aqui também é o mesmo print do mesmo produto que está no QR Code, tá? Então aqui eu trouxe a seção 9. A seção 9 é a seção onde a gente vai encontrar qualquer propriedade físico-química do produto, seja ela estado físico, ponto de fulgor, pH, temperatura de decomposição, temperatura crítica, né, que é para gases também, limite inferior ou superior de inflamabilidade, solubilidade, enfim, qualquer propriedade físico-química a gente encontra na seção 9 das fichas de segurança. E na seção 14 é a seção de transporte, tá? Aqui eu deixei sinalizado, né, a classe de risco, né, que eu estava falando que para explosivo, então a gente tem que olhar o ONU, então aqui, por exemplo, 1.4G, que por isso que ele ficou classificado como 2B, porque ele era divisão 1.4 anteriormente. Número ONU é um ONU de explosivo e o grupo de compatibilidade aqui é diferente de S, por isso que ele ficou classificado como explosivo categoria 2B. Bom, agora a gente chegou no final, né, do conteúdo que a gente estava previsto para hoje e a gente vai abrir o espaço para dúvidas agora, tá? Então, vamos dar início a algumas dúvidas encaminhadas. Primeiro, tenho que exportar um produto para um país que segue uma revisão diferente da que tenho no meu país atual. Eu tenho que alterar esse documento seguindo a revisão deste país? Primeiro, a gente precisa verificar se esse país ele tem uma legislação nacional e se ele tiver, a gente precisa ver qual a revisão do GHS ele incorpora. Caso não tenha uma legislação nacional, a gente precisa, a gente pode, né, seguir, então, com o envio da documentação, seguindo o GHS, e a gente sempre indica seguir a revisão mais atual. Segunda pergunta, vamos verificar. Tenho que enviar um documento para um país com uma língua diferente. Eu tenho que traduzir ou traduzir e adequar conforme o GHS. A gente, então, relembrando, a gente sempre precisa verificar e seguir a legislação do país que será exportado este produto. E também não somente traduzir esse documento, mas também traduzir e adequar. Tem uma pergunta aqui sobre produto químico sob pressão. Então, tá assim, os produtos químicos sob pressão, eles não se enquadram no escopo de aerossóis, gases inflamáveis, gases sob pressão, líquidos ou sólidos inflamáveis, isso mesmo. Caso o produto seja classificado como inflamável e esteja sob pressão, em qual categoria se enquadra? Então, a classificação ela vai depender ali da composição do seu produto e das características físico-químicas que o seu produto tem. Se o produto ele tiver ali mais que 50% de líquido na composição e ele estiver sob pressão, ele pode ser classificado como um produto químico sob pressão, conforme ali os critérios da norma. Então, relembrando, o produto químico sob pressão, seja qualquer substância que pode ser líquida ou sólida, que a gente tenha ali mais que 50% de líquido ou sólido na composição. Próxima, a classificação de sólidos inflamáveis existe um teste com um fio incandescente. Caso eu não tenha esse ensaio, posso usar dados da literatura ou preciso contratar o teste? Se você tiver conhecimento que seu produto tenha esse perigo, o ideal seria realizar o teste. Então, quando a gente fala de perigo físico, o ideal sempre é realizar o teste para o seu produto final. Caso não, você pode analisar ali com base nos ingredientes que tem no seu produto para ver se algum deles tem perigo de inflamável, algum outro perigo, e fica a critério do especialista se vai classificar ou não o produto final.
Próxima. Se uma mistura contém um componente classificado como gás inflamável, mas em baixa concentração, o produto final precisa ser obrigatoriamente ser classificado também? Existe algum limite de isenção? Não existe um limite de isenção, então, para perigo à saúde, por exemplo, a gente tem um limite de concentração. Para perigo físico, não existe isso, tá? Então, cabe a gente avaliar se cabe ou não essa classificação para o seu produto, mas falando em perigo físico, como eu já tinha comentado, o ideal é sempre fazer o teste do seu produto final. E aí, se você tiver o conhecimento que o seu produto tem esse perigo ou não, e aí fica a critério do especialista também, de novo, classificar ou não. Próxima. Se meu produto apresenta uma reação exotérmica quando em contato com a água, isso se enquadra em alguma classe de perigo físico no GHS? Ou seria só uma informação complementar na FDS? Existe sim uma classe que, se eu não me engano, o nome dela é Substâncias e Misturas que em contato com a água emitem gases inflamáveis. Se pelos critérios da norma o seu produto se encaixa nessa classe de perigo, você pode classificar nessa classe de perigo. Caso não, você pode colocar essa reação exotérmica como uma reação perigosa na seção 10, que é a seção que fala de estabilidade e atividade do seu produto. Bom, pessoal, por último, respondendo uma última pergunta, esse rótulo do GHS, ele é aplicável aos agrotóxicos destinado ao consumidor final? Então, esse rótulo destinado ao consumidor final, ele deve seguir as regulamentações do país. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente deve seguir algumas regulamentações exigidas pela Anvisa também. Então, as perguntas que não foram respondidas ao vivo durante o webinar, devido ao tempo, elas serão respondidas via e-mail até um prazo ali de 20 dias, assim como a gravação também. Então, eu agradeço a presença de todos durante esse webinar. Eu espero que tenha atendido as expectativas. Muito obrigada.